Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico burn down no Excel. Esse gráfico burn down é muito utilizado com relação a projetos, também para sprints, para mostrar como estão as atividades, como está o planejado e como está também o realizado dessas atividades, mostrando para toda a equipe onde nós temos problemas e também para motivá-las para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional voltada ao mercado de trabalho. A nossa formação vai desde Excel básico até a programação VBA e inclui ainda outros bônus, como o curso de Word, PowerPoint e Power BI. Todos eles são com acesso vitalício, criados por consultores com larga experiência de trabalho e também MVPs Microsoft, garantindo assim a qualidade do nosso curso. Você vai ter acesso vitalício a todos os cursos e com certeza vai fazer muita diferença na sua vida profissional, como já fez de milhares de nossos alunos, ok? Então eu deixei o link aqui embaixo para você ser nosso aluno hoje mesmo, você paga apenas uma vez e tem acesso para sempre para a nossa formação e ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. Você vai se surpreender também com o preço. Deixei o link aqui embaixo, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Vamos lá. Primeiro criar a estrutura do nosso gráfico burn down. O gráfico burn down ele tem por finalidade demonstrar como é que uma tarefa, como é que um conjunto de atividades está de acordo com o que foi planejado. Então é um gráfico muito visual que te ajuda muito com relação a projetos, com acompanhamento de atividades de um projeto sprints. Vamos lá. Então a primeira parte você vai criar as atividades, tá? Vou botar aqui, por exemplo, mês, total de horas ou atividades, pode ser aqui. Atividades, daí eu vou botar o nome das atividades. Aqui eu vou botar atividades gerais, como por exemplo, atividade 1 até a atividade 10, tá? Então ele vai criar essas atividades aqui. Por um lado, eu vou colocar aqui então, total de horas, vai ser o total de horas das atividades, de cada atividade previsto. Aí eu vou colocar dia 1 e vou arrastar até a quantidade de dias que eu vou ter no meu projeto, nesse conjunto de atividades para realizá-las. Nesse caso aqui, vamos dizer que sejam 10 atividades para serem feitas no total em 10 dias. Ok? Então aqui eu vou arrumar ela para ficar bonitinho. Ctrl 1, borda. Essa borda, gosto de colocar essa aqui, o contorno interno, ok? Vou botar para todos aqui. E mais duas linhas abaixo, tá? Que a gente vai utilizar também. Contorno interno, ok. Tá? Feito aqui. Aqui acima, vou colocar negrito. Vou aumentar um pouco a fonte. Aqui. E também vou colocar um fundo. Assim fica bom. Ok? Então aqui temos atividades. Centralizar elas para ficar legal. Ok? Deixa eu mudar isso tudo para Century Gothic. Pronto. Tá? Então esse aqui é o nosso conjunto de atividades. Agora a gente vai montar a estrutura da nossa tabela. Logo abaixo, aqui nós vamos colocar restante. E aqui eu vou botar estimado. Ok? Então aqui a gente vai ter o total de horas. Por exemplo, restante, vou botar soma. Esse aqui, primeiro aqui é só o total mesmo, tá? Aqui é só o total de horas mesmo. Para cá que a gente vai ter outros cálculos. E o estimado, nesse caso aqui, dessa célula em si, eu vou colocar só o total que eu tenho aqui. Nos valores, eu vou colocar aqui a quantidade que eu tenho. Por exemplo, 20, 10, 15, 10, 8, 12, 15, 8, 12, 10. Totalizando, então, 120 horas total dessas atividades aqui. Claro que daí você coloca de acordo com o seu nome de atividade, com o seu total de horas, tá? Digita assim, não digita com 2 pontos, digita assim que vai ser bem mais fácil de você trabalhar, ok? Então coloca assim total de horas. Pode botar 20,5 horas, por exemplo, se for quebrado, etc. Por exemplo. Então, vamos continuar aqui. Ao lado, nós vamos ter quantas horas a pessoa fez naquele dia. Por exemplo, no dia 1, quantas horas foram feitas as atividades da equipe pela equipe do projeto. Por exemplo, aqui foram feitas 5 horas do que foi previsto, aqui foi feito 2 horas, aqui foi feito 1 hora dessas atividades, do total delas, ok? Aqui no restante, então a gente vai fazer o cálculo dizendo quanto que a gente tem. Então, igual, nós vamos fazer assim, vou botar aqui. Igual C, abre parênteses, soma, abre parênteses, desses valores aqui, se essa soma aqui for maior do que zero, daí a gente vai fazer o cálculo, senão eu vou botar não disponível. Fecha aqui, então, daí eu vou fazer o cálculo. Vai ser, então, esse valor menos soma
abre parênteses, e vou pegar aqui o total. Isso vai mostrar o quanto que ainda resta, então, das horas. Por exemplo, 120 menos 8, ok? Então, vou postar ali. Ponto e vírgula, e qual é o valor se for falso? Se ele não localizar, se não tiver a soma, não tiver horas ali, daí você vai botar não.disp. Isso é utilizado para dentro do gráfico ele não exibir essa informação. Então, ele não vai aparecer nada do gráfico, caso ele não tenha, caso que ele esteja como não disp. Cliquei aqui, então está mostrando 112, 120 menos 8, 112 horas. Perfeito? Ok. Mesma coisa para os demais. Daí você só vai arrastar. Como você pode notar, ele já fica como não disp. Perfeito? Dizendo então que não tem aquela informação. Logo aqui abaixo, no estimado, a gente vai fazer então uma estimativa de quantas horas a gente deveria ter naquele gráfico. O gráfico burn down, ele tem essa característica dele fazer uma queda sempre ascendente, descendente, demonstrando então um valor sempre fixo para cada dia. Você pode fazer fixo, se você quiser fazer manualmente, também pode fazer assim. Se você souber quantas horas você vai ter em cada dia, tudo bem. Mas normalmente você vai ter então um gráfico fixo, como eu vou mostrar para você agora como faz. E aqui no estimado, a gente vai fazer a estimativa de quantas horas a gente vai ter por dia. Quantas horas dividindo essa quantidade, por exemplo, 120, pela quantidade de 10 dias. Então vai ter 12 aqui, e ele vai diminuindo esse valor de 120 em 12 até chegar no zero. Então eu vou ter aqui igual esse valor menos. Daí, abre parênteses, esse valor dividido por conte.valores, abre parênteses, a quantidade de dias que eu vou ter para fazer eles. Perfeito? Trava esse aqui, fecha parênteses, fecha aqui de novo, tá? E daí aqui você vai pegar então o total que eu tenho, certo? Então, C17, C17. Ele sempre vai pegar então da anterior, 120, então ele vai fazer aqui com 120 dividindo eles, tá? Nesse caso aqui, a gente vai travar apenas a C17 desse valor aqui, porque a gente vai sempre diminuir 120 dividido pela quantidade, ou seja, 12, e o valor do anterior. Coloquei aqui, ó, então 108, agora ele vai pegar 108 menos 12, e por aí vai até o último valor, fazendo então essa queda que a gente vai ter no gráfico. Tá perfeito? Então tá pronta a nossa tabela, essa aqui é a estrutura, tá? Pode copiá-la. E agora a gente vai montar então o nosso gráfico. Para montar o gráfico, a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai selecionar tudo aqui, vai dar um Alt F1, e ele vai criar esse gráfico para você. Perfeito? Nós vamos alterá-lo agora. Botão direito, alterar tipo de gráfico, vai selecionar linhas e vai selecionar esse gráfico aqui de linhas. Perfeito? Dá um OK. Como você pode notar, agora a gente tem dois gráficos ali, duas linhas de gráfico, né? Duas séries. Tem a primeira série que eu estou mostrando aqui o valor do burn down, do valor estimado, do valor que é estimado, e esse aqui do restante, tá? Então aqui a gente pode já mudar, né? Gráfico burn down. Aqui a gente pode dar uma trabalhada nesses valores também, tá? Pode clicar aqui em selecionar dados para botar o nome da série. Pode selecionar ela aqui. Restante e estimado. Vou dar um OK. E aqui no gráfico do eixo, que está aqui os dias, você pode clicar em editar e pode colocar esses dados aqui, ó, inclusive o total de horas, tá? Lembra que eu vi aqui e peguei também o total de horas. Dá um OK. Dá um OK de novo. E olha ali os valores, tá? Então o gráfico ficou desse jeito aqui, ó. Total de horas e os dias. Perfeito? Então assim, só assim ele já está pronto, só que ele também ficou o gráfico aqui do lado olhando as horas, né? Tem outras formas de você fazer, eu já vou mostrar. Mas primeiro vamos à leitura do gráfico, que é uma das partes mais importantes. Como é que esse gráfico azul deveria estar? Esse gráfico azul é o restante. Ele deveria estar em cima ou um pouco abaixo, né, do gráfico aqui do estimado. Porque senão, se ele estiver acima, significa que foi feito menos horas do que foi o estimado, certo? Aqui, ó, quando a gente olha, está 112 contra 108. Deveria estar 108, mas está 112 horas restantes ali ainda. Então, nós temos um problema, certo? Então, você vai vir aqui e vai preencher essas informações, vai arrumar, vai ajustar elas por aqui. Então, eu vou dar um botão direito aqui, formatar a série de dados. Eu vou mudar, então, esse gráfico para que a linha sólida dele fique de uma forma melhor, né? Eu vou botar aqui um cinzinho, um cinza mais escuro um pouquinho, não tão chapado. E vou diminuir um pouquinho também a largura, vai ficar melhorzinho assim. Com relação ao marcador, eu vou tirar o marcador depois, mas primeiro eu vou colocar aqui, ó,
dá um botão direito, fica mais fácil. Adicionar rótulo de dados. Vou selecionar sobre ele, tá? Agora eu vou pegar esse marcador. Deixa eu tirar o marcador aqui. Sem preenchimento, sem linha, nenhum marcador. Isso. Agora eu vou clicar sobre esse aqui é o nosso valor ali. E sobre ele, você vai clicar aqui e vai colocar ao centro. Nota que ele ficou sobre a linha. Então a gente vai pegar aqui, clicar no baldinho, preenchimento sólido. E no preenchimento sólido você já está selecionado o branco. Então vai ficar desse jeito aqui, ó, mostrando quanto que é estimado para cada dia ali. Agora nós vamos no outro gráfico. No outro gráfico, no gráfico azul, certo? Deixa eu clicar sobre ele aqui. Aí. Adicionar rótulo de dados, tá? Manda o botão direito sobre ele. Opa. Adicionar rótulo de dados, muito bem. Clica sobre esse valor aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, preenchimento sólido, para ele ficar assim, tá? E agora a gente vai colocar ele por cima do outro. Para colocar em cima do outro, a gente vai vir aqui em posição e vai colocar ele ao centro. Então ele ficou aqui acima, certo? Então ficou em cima dele, ó, mostrando ali o valor. Daí nesse gráfico aqui, nesse valor, você pode colocar ali, por exemplo, azul, ou seja, qual for o teu gráfico, mostrando quanto que nós temos ali, ok? Então vai ficar sobre ele sempre o que está realizado. E assim a gente tem nosso gráfico de burn down, tá? Então você pode fazer desse jeitinho aqui e vai ficar muito bom o teu gráfico, mostrando exatamente o quanto que você deveria, o quanto que foi feito e o quanto que está previsto para cada um dos dias. E à medida que eu vou mexendo neles aqui, então você vê que o gráfico ele vai se ajustando automaticamente. E sendo que o objetivo é sempre que ele fique dentro do planejado ou mais para baixo da linha, porque senão nós vamos ter, claro, um problema com relação a ele, tá? Então isso aqui é muito útil para a tua equipe. Normalmente as pessoas as equipes vão lá e imprimem esse gráfico e colocam no quadro para que todos possam então acompanhar e também estarem juntos para o mesmo objetivo. Então, ao longo desse vídeo, você aprendeu como nós podemos criar gráfico de burn down, um dos gráficos mais importantes que nós temos para acompanhamento de projetos, onde você vai ter, então, o diário quanto eu tinha planejado e o como que foi o realizado. Um gráfico simples, de fácil entendimento, mas de grande impacto para a sua equipe. Então, eu deixei o link aqui embaixo para você fazer o download. Ao longo desse vídeo, você aprendeu como fazer do zero, então você pode ajustar do jeito que você quiser também. E também te convido a ser nosso aluno no curso Excel completo, uma formação profissional em Excel. Como eu disse antes, vai desde o Excel básico, desde o zero, mesmo que você não saiba nada, e até o nível de você criar programação para você fazer sistemas dentro do Excel com acesso a banco de dados, inclusive. E também dashboards incríveis, tanto em Excel, no nosso curso de Excel Dashboards, e também no curso de Power BI. É realmente uma formação muito incrível. Deixei o link aqui com todos os cursos que fazem parte dessa formação. O preço é incrível também, é muito baixo. Você vai pagar um valor irrisório quase por cada um desses cursos dentro da formação. Se você dividir o valor por 12, você vai ver que é extremamente barato. E mais uma vez, tudo com acesso vitalício e vai fazer muita diferença na sua vida profissional. Deixei o link aqui embaixo para você, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.